Sabe, tem certas jornadas na vida que muita gente começa, mas por algum motivo nem todas conseguem completar. A gente vai mergulhar hoje numa história exatamente sobre isso. Uma história sobre destino, sobre ficar paralisado no meio do caminho e o mais importante, sobre o que é preciso para seguir em frente. Tudo isso inspirado na narrativa de Tera e sua família. E é aqui que a história fica intrigante. O texto é muito claro, né? O destino final era Canaã. Eles saíram com um objetivo bem definido. Mas aí, algo acontece. No meio da viagem, eles chegam nesse lugar, Harã, e simplesmente param, ficam por lá. A grande pergunta que vai guiar nossa análise é: por quê? O que faz uma família com um destino tão claro se acomodar na metade da jornada? Bom, para a gente entender por que eles pararam, a gente precisa primeiro entender como eles começaram. Porque essa não era uma viagem de férias, não. Era uma jornada que nasceu de uma dor muito, muito profunda. Pensa só no peso que essa família carregava. Terá, o patriarca, tinha acabado de perder um filho, o outro filho dele, o Abrão, vivia aquela frustração diária de não conseguir ter um herdeiro com Sarai. A bagagem deles não era só de pertences, sabe? Era uma bagagem de luto, de experiências que não se realizaram. E, para complicar ainda mais, Ló, que era filho do falecido Harã, estava com eles na viagem. Imagina, toda vez que Terá olhava para o neto, era impossível não lembrar do filho que ele perdeu. Ló era a personificação daquela memória, um elo vivo com o passado que talvez eles estivessem tentando deixar para trás. E toda essa bagagem emocional acaba levando eles a um lugar que se torna uma verdadeira armadilha. Vamos dar uma olhada no que Harã representa de verdade. O ponto que mais chama a atenção aqui é o nome do lugar, Harã. Exatamente o mesmo nome do filho que Tera tinha perdido. Ou seja, ele não parou num lugar qualquer. Ele parou num lugar que tinha o nome da sua dor, um território de lembrança. Harã, então, vira mais que um lugar, vira um estado psicológico. Aquele lugar onde a memória não deixa a gente avançar. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, Haã, o passado, a memória, a paralisia. É onde a gente monta uma tenda que era para ser temporária, mas acaba virando permanente. Do outro lado, Canaã, o futuro, a promessa, o propósito. É o destino final, o verdadeiro lar. Terá tinha um chamado para o futuro, mas ficou preso na nostalgia do passado. Então, o ponto crucial é esse. Harã é tipo a síndrome do quase. É aquele ponto em que muita gente se encontra hoje, sabe? Paralisadas por decepções, por aquilo que queriam ser e não foram, ou por aquilo que sonhavam ter e não tiveram. O coração fica amarrado a uma memória e a jornada para. Aí a história nos apresenta duas mentalidades, duas formas bem diferentes de encarar a jornada. Uma representada pelo pai, Terá, e a outra pelo filho, Abrão. Olha, Terá não era um homem sem visão, muito pelo contrário. Ele era inteligente. Ele viu um futuro melhor em Canaã. Traçou um plano, uma rota para chegar lá. Ele teve a iniciativa, a coragem de sair da zona de conforto em Ur. Mas a lógica dele, a estratégia humana dele, só conseguiu levar a família até a metade do caminho. O plano era bom, mas era incompleto. Agora, olha o contraste com o Abrão. A jornada dele começa de um jeito totalmente diferente. Não começa com um plano cheio de detalhes, mas com uma ordem divina, simples e direta. Não tem mapa, não tem GPS, só tem uma direção e uma promessa. Vá, para a terra que eu lhe mostrarei. A ênfase muda completamente do planejamento humano para a orientação divina. E aqui está a grande lição. A inteligência te leva até Harã. Estratégia, recursos, visão, tudo isso é super importante, claro. Mas, segundo a narrativa, é a palavra, é o chamado, que te impulsiona para além da paralisia e te leva até Canaã. A inteligência constrói o mapa, mas o destino final é revelado por uma voz superior. Então, qual foi a força que permitiu que Abrão continuasse, que ele tivesse sucesso onde o pai dele parou? O texto sugere que foi um elemento que vai além da lógica humana. A fé, nesse contexto, não é uma crença passiva, de braços cruzados. É uma força ativa, é o combustível da promessa, sabe? É como o motor que liga quando a razão diz que não tem mais para onde ir. É aquilo que faz alguém continuar, mesmo quando tudo ao redor grita para parar. Dá uma olhada nesses pontos. A fé de Abrão não era baseada em certezas, era baseada em confiança. Ele não tinha todas as respostas, não sabia como seria essa terra prometida, ele só tinha uma instrução bem clara: vá. E essa confiança foi o suficiente para ele fazer o que o pai não fez, deixar Harã, o lugar da memória, para trás e seguir em direção ao desconhecido. E isso tudo nos leva à aplicação final dessa história.
Como é que a gente pode aplicar essa transição, essa saída da memória em direção ao propósito, nas nossas próprias jornadas? A mensagem central é, no fundo, um convite à ação. É um chamado para sair de qualquer arã em que a gente possa ter se acomodado. É deixar de ser definido pelo que ficou para trás para começar a ser guiado pelo potencial que está lá na frente. E o que significa na prática deixar Arã? Bom, pode significar muita coisa. Pode ser deixar para trás ambientes que nos limitam, sabe? Ou abandonar aqueles hábitos que impedem nosso crescimento. Ou talvez o mais difícil de todos, soltar o apego às dores do passado para que elas finalmente possam cicatrizar. E aqui fica uma nota de esperança. Terá parou em Harã e morreu lá, mas o destino, Canaã, não desapareceu com ele. A promessa continuou viva através de Abrão. Uma pausa na jornada, mesmo que seja uma pausa longa, não significa que o destino foi cancelado. Sempre é tempo de retomar o caminho. E assim, a gente termina com essa reflexão. A história de Harã e Canaã é um convite para a gente olhar para a nossa própria jornada. Onde será que nós estamos? Acampados no território da memória ou caminhando em direção à terra do propósito? A questão que fica não é sobre onde se esteve, mas sim para onde se está indo. Qual é a Canaã que a jornada de cada um está buscando?